Deus seja louvado, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus seja louvado por mais um dia nós estarmos na presença e na casa dEle. Bom dia para você. Esse domingo é um dia especial que o Senhor fez para nós e por isso estamos alegres em poder servir e bendizer o nome do Senhor. Eu sou o pastor Marlon Moisés, falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor-presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao canal de nossa igreja, a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, a mais conhecida EBD. Desde já, se você sentir à vontade, ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que subir a nossa programação, todos os nossos eventos aqui, você está sempre informado. E também peço nos ajudando a compartilhar o link com o máximo de pessoas que você puder, com amigos, colegas, grupo, nos ajudando a espalhar a palavra do Senhor, a divulgar o canal da nossa igreja e para que o nome do Senhor venha sempre ser glorificado. Acredito que esse canal será bênção para a sua vida. E hoje, no dia 17 de novembro de 2024, estamos aqui para mais uma aula de aprendizado, uma aula de crescimento, de amadurecimento, uma aula a qual vai nos levar a ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor. Vamos orar para dar início à nossa aula? Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua boa mão estendida para com as nossas vidas. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado e nos sustentado. Entrego essa aula em tuas mãos, entrego nossos ouvintes, nossos alunos que estão participando online aqui conosco, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Fala conosco, tenha liberdade, tu és o nosso professor, nos oriente, nos guie pela revelação da tua palavra e sempre te daremos honra, glória e louvores. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa aula de hoje é a aula com a lição de número 7. Fazemos uso da revista da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, com um tema hoje falando sobre a promessa de um novo coração, ou a promessa de um coração novo. Um tema sensacional, um tema que fala muito aos nossos dias, um tema contemporâneo, e ao qual nós precisamos estar atento a ele, e ao qual nós precisamos entender o que as Sagradas Escrituras nos propõem, fala por nós o que é esse novo coração, e como, se ainda não alcançamos por alguma questão, como alcançaremos isso. Então acredito que nessa manhã Deus tem uma palavra para a sua vida e para a minha vida. Então será uma manhã de bênção para nossas vidas. Temos um texto áureo que está baseado em Ezequiel, capítulo 36, o versículo 26, que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Aqui você já percebe qual será a nossa proposta da aula de hoje. O texto diz: darei um novo coração, colocarei um novo espírito, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Em paralelo, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a sua palavra e disposto a fazer a sua vontade. Então vocês percebam, já começando a burilar nossa aula, que ter um novo coração, receber o Espírito do Senhor, está conectado a ser uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. Já começamos a pensar na nossa aula. Temos uma leitura bíblica em classe, que ela está baseada em dois textos, um do Antigo Testamento e um do Novo. O do Antigo Testamento é Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34, e o outro é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao 29. Eu vou ler o texto, você que tiver a sua Bíblia, abra comigo e acompanhe.
Se não tiver a sua Bíblia, tiver a lição, abra a lição de número 7, interage conosco. Se você não tiver nenhum nem outro na sua correria do dia a dia, nos escute, guarde, preste atenção e todas as vezes que for necessário você quiser, volte ao canal da nossa igreja e veja quantas vezes for necessário, faça as anotações e cresça, cresça, cresça na graça e no conhecimento. Lembrando sempre que o nosso chat ao vivo está sempre liberado para você interagir, participar conosco, tá bom? Seja eu respondendo por aqui, ou seja a nossa equipe pedagógica aqui da Escola Dominical respondendo com você pelo chat, sempre você terá essa liberdade, tá bom? Fique à vontade. Então vamos lá. Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao 29, diz o seguinte: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, e na tua circuncisão se torna um incircunciso. Se, pois, a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada com a circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra a circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver deposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém, mas o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus seja louvado por essa palavra. Então nós temos esses dois textos que vão provocar nossa leitura, provocar no sentido de fazermos pensar nessa manhã. Esses dois textos estão flutuando sobre esse tema de um novo coração, a qual ele vai nos instigar a pensarmos a forma que Deus ele trata com o ser humano, e usando aqui como parâmetro aqui o povo de Israel. Observar aqui também essa ideia de circuncisão e incircuncisão. Lembrando sempre dessa proposta, dessa nova leitura paulina. Ou seja, o que era a circuncisão para o judeu? Era o corte feito no prepúcio do menino homem ao 8º dia de nascido, como um símbolo, como uma aliança, como uma marca pertencente ao povo de Israel. Então, ou seja, todo judeu, menino, macho, nascido, 8 dias depois tem que ter o seu prepúcio cortado. O que nós chamaremos hoje de uma operação de fimose. Essa é a ideia da circuncisão veterotestamentária. Tá ok? E com isso, o apóstolo Paulo, ele propõe dizendo o seguinte: olha, se você é judeu, você tem uma circuncisão, que é feita na carne. Essa circuncisão na carne, ela vai marcar você como um judeu, como um filho de Deus, alguém que pertence a Israel. Porém, agora, quem está em Cristo não faz uma circuncisão na carne, porém agora a circuncisão é no coração. Olha o paralelo, olha o jogo de palavras. Então, não é mais uma circuncisão exterior,
no prepúcio do menino. Agora, estarmos vivendo uma nova vida em Cristo Jesus requer que nós tenhamos uma circuncisão interior, no coração. Então, ou seja, quem olhava por fora enxergava uma marca que o qualificava como alguém que pertencia a um povo. Agora, essa marca não está fora, essa marca agora está dentro. E por estar dentro, quem olha para você do lado de fora tem que enxergar o que está dentro de você sendo refletido no que é do lado de fora ou ao lado de fora. Então, esse é um tema que nós iremos tratar nessa manhã e isso fará o nosso coração. E não é à toa que no livro de Jeremias, quando observamos isso, nós já percebemos também ao ponto de Deus, do jogo de palavras que Deus trabalha aqui. No sentido de que chegará um momento, e ele falando para o povo de Israel, que não precisará mais ensinar um ao outro, porque eu já serei conhecido de todos. Então, o que nós temos é um novo nascimento, o que nós temos é um novo coração, coração de pedra, coração de carne, um novo espírito, está ligado ao ato de um relacionamento, está ligado a um conhecer mais a Deus. Então, ou seja, Deus quer ser mais conhecido cada vez mais e mais. Então, nosso tema de hoje também está ligado a um relacionamento mais íntimo e mais intenso com o Senhor. Temos 3 objetivos, a qual, como de costume, falo com vocês. O primeiro deles, conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. Segundo, destacar nova perspectiva de vida de quem tem um coração novo. E o nosso terceiro objetivo, elencar as promessas para um coração novo. Lembrando, e já fica já a dica, que a nossa palavra-chave, ou uma das nossas palavras-chave, é coração. Tá bom? Palavra-chave, coração. Então, pensando nesse tema, a palavra, pensando nessa palavra, né, coração, uma palavrinha tão pequena, ela se refere, na realidade, na vida interior de cada pessoa. Então, é óbvio, quando pensamos na palavra coração, já pensamos naquilo que está dentro de cada ser humano. Tá bom? Então, ao longo da Bíblia, ao olharmos ao arco temporal da história canônica, daquilo que nós temos nas Escrituras Sagradas, nos deparamos com um conselho que nos incentiva a cuidar do coração. Então, qual é o conselho que as Escrituras sempre vão nos dar? Guarde o teu coração. Guarde o coração. Guarde o coração. Esse é o conselho que vai permear as Escrituras, para que nós possamos guardá-lo das influências malignas ou das influências causadas pela inclinação, pelas inclinações carnais. Então, é bem verdade que quando pensamos em coração, a primeira coisa, pelo menos que vem na nossa mente, é no órgão que está dentro do nosso peito, que bombeia sangue, tá? Constantemente. Fica ali batendo, para que possa bombear sangue ao nosso corpo. Seja ele, de repente, de 70 a 80 batimentos por minuto, para que possa fazer com que o nosso sangue venha a circular. É óbvio que isso vai ter uma variação dependendo da idade. Porém, nós vamos perceber que nas Escrituras Sagradas, e aqui eu me refiro à nossa Bíblia Sagrada, quando falamos de coração, não estamos nos referindo diretamente ao órgão que está em nosso peito. Não é isso. Temos alguns textos sagrados que vão falar ligado diretamente ao coração, esse órgão que está batendo, bombeando sangue para o seu corpo. Porém, quando falamos de coração, estamos falando de mente. Mente, consciência. E é sobre isso a qual nós iremos observar aqui nessa manhã, iremos tentar esclarecer algumas questões para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, por exemplo, podemos olhar 2 textos, tanto 2 Samuel 18:14, quanto 2 Reis 9:24. Está usado ali, nesses poucos versículos, para se referir automaticamente ao coração. Porque lembramos, irmãos, e isso tem que ser bem salientado, que existe
dentro da nossa visão das Escrituras Sagradas, a forma que o ser humano concebe o mundo. Então isso é chamado de cosmovisão. E a forma que nós, hoje, contemporâneos, concebemos o mundo, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Então, se a visão de mundo do antigo Israel era uma, e a visão que nós temos hoje é outra, automaticamente nós temos que ter na nossa mente que a forma que eles concebiam as coisas eram diferentes. Então, eles não tinham, de forma inteligível, que quando se falava de coração, está se falando de mente. Automaticamente, para eles, está ligado a sentimento, está ligado ao órgão que está dentro do seu peito. Só que o autor sacro ele vai narrando para nós, para que possamos entender que quando ele está falando de coração, ele usa alguns textos muito específicos. E outros ele vai tratar dos sentimentos. Então, por isso que quando você fala de coração, automaticamente você está falando de sentimento. Você está falando de emoções. Então, quando você olha as Escrituras Sagradas, você sempre vai observar esse paralelo entre um e outro, para que possa entender que o coração e os sentimentos estão interligados. Porém, quando nós olhamos para o Novo Testamento, percebemos que a nossa alma ela é a sede das nossas emoções. Então, falamos do coração para nos referirmos à sede das nossas emoções, ao nosso intelecto, a qual nós temos essa capacidade de desenvolver sentimentos, amor, paixão, ódio, raiva e por aí vai, ira. Então são sentimentos desenvolvidos que não estão guardados nesse órgão que está no nosso peito, mas está nas nossas emoções, no nosso intelecto, a qual alimentados, seja bom ou seja ruim, pode nos levar a desenvolver sentimentos, tá bom? Dentro disso, de modo geral, pensando assim de forma geral, essa palavra coração, ela vai sempre estar ligada a uma questão. Qual? Homem interior. Você tem que guardar isso, tá? Falar de coração nas Escrituras Sagradas, e na nossa aula aqui nessa manhã, é falar de homem interior, tá? Aquilo que está dentro de você, a fim de revelar o quê? O centro da vida mental. Então, quando eu falo de homem interior, eu estou falando da vida interior, de uma vida vital, aquilo a qual constitui o homem. E isso está ligado ao fato das suas emoções, da sua forma espiritual de ser, da qual o apóstolo Paulo ele vai nos referir. Quando chega, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo disse, faz o homem exterior se referindo ao corpo físico, e ao homem interior, ele vai se referir à alma, a espírito, que constitui o ser humano em sua integridade. Ou seja, Paulo vai dizer o seguinte, que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Uma palavrinha que vocês podem ouvir chamada tricotomia. Ou seja, o homem, o ser humano, o homem e a mulher, é um ser tricotômico. Ou seja, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Mas vocês também podem observar por aí que vão existir outros que vão defender que o homem é dicotômico, formado somente de corpo, e o corpo ali é a alma, e espírito. Então, e você vai encontrar isso por aí. Porém, na visão paulina, o homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Mas preste atenção numa coisa, isso é interessante. Se o homem é formado de corpo, alma e espírito, logo Paulo disse uma coisa, a qual precisamos preservar em santidade a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Ok? Os três. Esses três, ele compõe a nossa integridade. Então, ou seja, eu, Marlon, que estou aqui falando para vocês, sou um ser integral de corpo, alma e espírito. Ou seja, eu não anulo um por causa do outro. Nesse momento ao qual nós estamos falando da palavra do Senhor,
eu não sou só um ser espiritual, eu sou um ser humano, que está ligado a mim, ao meu intelecto, às minhas paixões e aos meus desejos. Quando eu estou em um momento de lazer, fazendo qualquer outra coisa, eu não deixei de ser espiritual porque eu estou no momento de lazer. Estou pelo contrário, estou desfrutando do meu corpo físico no momento, no futebol, por exemplo, vamos dizer assim, praticando esporte, uma atividade física, não anula a minha espiritualidade. Porque na minha humanidade eu também sou um ser espiritual. E na minha espiritualidade eu também sou um ser humano. E com isso as minhas emoções estão tudo interligadas. De modo que eu não posso cometer um dualismo. O que é um dualismo? É colocar uma coisa em oposição à outra. Não posso. O meu corpo é formado, a minha integridade é ligada de corpo, alma e espírito. Estão conectadas. Eu não posso colocar em opostos. Pelo contrário, é uma dualidade. O que é uma dualidade? É a minha forma humana, é a minha forma integral, e nessa minha natureza humana, a qual está composto o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Vamos tentar simplificar isso. Como que eu consigo perceber isso? O meu corpo é fácil, porque eu olho para ele e observo. Então isso é externo, característica externa. Mas percebe que quando falamos de coração, falamos de algo interno? Muito bem. Então como entender o que Paulo está dizendo quando ele fala que o homem interior, dentro, é formado de alma e espírito. E o homem exterior é formado de quê? Corpo físico. Então, ou seja, na minha natureza humana do Marlon, eu tenho esse corpo físico a qual vocês estão me vendo aqui agora. E nele eu pratico minhas atividades físicas, pratico esporte, estou aqui gesticulando com vocês, estou aqui tocando na mesa, estou aqui falando com vocês. Então esse contato que nós estamos tendo está baseado no meu exterior, a qual vocês estão me observando aqui agora. Porém, nesse meu exterior, aqui nessa minha integridade humana, tem o meu interior, a qual vocês não veem, mas está dentro de mim, a minha alma e o meu espírito. O meu espírito, que pertence a Deus, que foi soprado nas narinas do primeiro Adão, no primeiro homem no Éden, foi dado por Deus, foi soprado em suas narinas o fôlego de vida, e consequentemente também tem o Espírito Santo que está sobre a minha vida, que é a presença de Deus. Só que com isso tem uma palavra aqui que é a alma, que é a sede das minhas emoções, do meu intelecto, do meu entendimento. Então, são alma e espírito interior e corpo físico exterior. Tudo que compõe a minha tricotomia. Então o que você está vendo é o meu exterior, porém o interior você não vê. Então Paulo faz o paralelo em dizer do homem interior e do homem exterior. Tá bom? Então a circuncisão no antigo Israel era feita onde? No exterior, no prepúcio do menino. E a nova circuncisão apresentada por Paulo, ela não é mais feita no prepúcio, agora é feita no interior. Então, ou seja, eu revelo para os outros, ou eu mostro para os outros, o que está fora é um reflexo daquilo que está dentro de mim. Então, se eu tenho uma circuncisão interior, automaticamente, vai refletir o meu exterior. E vocês vão perceber, ou as pessoas irão, ou devem perceber quem eu sou. Isso é interessante, isso mexe conosco. Perdão? Então, quando nós olhamos nessa circuncisão do coração, nós observamos algumas coisas. A primeira dela é a permissão, é a mudança, a segunda, a mudança de hábito, mudança de comportamento. Podemos pensar também numa metanoia, numa mudança de mente. Por que isso? Quando a criança, ao 8º dia, é levada para cortar
o prepúcio dela, para fazer a circuncisão, ela não tem uma escolha. Os pais já inculcam isso, já colocam isso para ela, para que ela possa crescer sabendo que ela pertence a Deus, que ela tem um dono, que ela tem uma nação, ela tem uma marca, ela tem uma característica própria. E onde ela estiver no mundo, quando alguém perguntar por que isso é diferente, isso vai servir como uma identidade. Tá ok? Então, Paulo vem dizendo agora que nós temos esse prepúcio agora, essa circuncisão feita no interior. Por quê? Porque agora você tem uma nova identidade. Você tem um dono, você pertence a um povo. E o que é essa nova identidade? Isso, se nós olharmos o Evangelho de João, vamos perceber que essa nova identidade ela é caracterizada pelo quê? Novo nascimento. Então, novo nascimento, um coração novo, estão conectadas, causando ou mostrando para nós, nos ensinando que para termos um coração novo, precisamos nascer de novo. E é interessante esse nascer de novo, porque nós podemos fazer um paralelo com o batismo. Isso é bem significativo, porque quando você olha para o batismo, qual é a ideia? De você sepultar, quando você mergulha o batizando, ele está sepultando o velho homem, e quando ele volta, ressuscitou um novo homem. Ressurgiu, reapareceu um novo homem, ou uma nova mulher, uma nova criação. Então, olhar para o batismo é isso, é enxergar morte e ressurreição. E na vida cristã, é a mesma forma. Quando nós nos entregamos a Cristo, ou abrimos mão, ou entregamos a nossa vida para Ele, nós estamos dizendo que morremos para o mundo, no sentido de não querer mais viver na prática pecaminosa, e agora estamos dispostos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. E se nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, automaticamente Ele gera em nós o quê? Um novo coração. E o que é esse novo coração? Uma nova vida, novos hábitos, novos comportamentos, novo jeito de falar, novo jeito de andar, novo jeito de se vestir, novo jeito de ser. Você, agora em Cristo Jesus, é uma nova criação. E Deus seja louvado por isso. Sabe por quê, meus irmãos? O pecado, ele destruiu, ou ele marcou, ele manchou, como você queira chamar, a imagem de Deus no homem. E com isso, o ser humano ficou inclinado às paixões, desejos, vontades, vícios. Quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e enxergamos o que Ele fez por nós e reconhecemos como Senhor e Salvador, temos a oportunidade, uma oportunidade de ser uma nova criação. Então, posso abrir um parênteses aqui? Deus nos deu a oportunidade de sermos uma nova pessoa nele. Fecho parênteses. Continuando aqui. E quando nós olhamos para o povo de Israel vendo essa ideia de novo coração, vocês sabem que quando olhamos para o antigo Israel, uma das coisas que mais Israel fez foi desobedecer o que Deus tinha deixado estabelecido. Desobedecer a mandamento, desobedecer a liderança, por causa da idolatria. A idolatria foi um ponto muito forte que afetou Israel. E com isso, todas as vezes que ela quebrava a aliança, que ela cometia uma ruptura, ela sofria consequências. E toda quebra de aliança, toda consequência ali, você vê que 3 marcas, pelo menos, que no meio de Israel, que marcaram a sua história, que é os exílios, né? Os cativeiros, foi aquilo, uma cicatriz grande na história de Israel até os dias de hoje. Mas Deus, sempre como um Pai misericordioso, teve que se compadecer do povo. E todas as vezes que o povo se afastava, Deus ia até ele, usando profetas, sacerdotes, reis, e por último enviando o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, por sacrifício de todo aquele que nele crê. Com isso, nós observamos que por mais que o pecado nos afaste de Deus,
e faça o coração do ser humano ser um coração duro, de pedra, envolvido com o pecado, Deus sempre nos deu a oportunidade de sermos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então agora, olhando para essa história, percebemos o seguinte: então por que Deus não abandonou Israel? Por que Deus não abandonou a humanidade? Simplesmente porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então o amor do Pai é tamanho, tão grande, que Ele olhou para a humanidade e nos deu a oportunidade. Uma nova oportunidade. Olha como é que as palavras se conectam. Amor. Quando você pensa na palavra amor, você pensa na palavra coração. Correto? Quando você pensa em amor, você pensa coração, você pensou no texto que nós lemos, uma nova vida, um novo espírito, um novo coração, um novo nascimento. Percebe como é que as coisas estão conectadas? E nós temos que juntar esse quebra-cabeça para que possamos compreender melhor o que Deus está ofertando para a nossa vida. Então isso, irmão, é muito importante, porque observamos o quão grande é essa oportunidade de servir e de bendizer o nome do nosso Senhor. Então, por mais que Israel endureça o coração, e o que é endurecer o coração? É não dar ouvido à voz de Deus. É o ser humano se fechar. Porque nesse caso, nós enxergamos aqui o chamado livre-arbítrio. O que é esse livre-arbítrio? É o ser humano poder escolher. É o direito de escolha. Você que está me ouvindo agora, você tem o direito de escolha. Se você quer ou não quer a salvação ofertada pelo nosso Senhor. Se você quer ou não quer dar ouvido à voz de Deus. Se você quer ou não quer obedecer os mandamentos. Então, é dentro desse livre-arbítrio, dentro dessa escolha, que os seres humanos, nós seres humanos, temos. Então, o que é endurecer o coração? A Bíblia diz que quando nós ouvirmos a voz do Senhor Deus, não endureçamos o nosso coração. Ou seja, não venhamos nos fechar para Deus. Porque quando falamos de coração, estamos falando de intelecto, pensamento, a qual nós venhamos nos fechar. E o que o pecado faz? Nos fecha, nos isola do grande amor de Deus. Então, quando não damos ouvido à voz de Deus, fechamos para um novo relacionamento com Deus. Então, o que Deus quer conosco nessa manhã? Se relacionar. E é muito interessante que é para você pensar o seguinte: que imagina você que está casado, imagina você que é noivo, você que namora. Imagina você olhar para essa pessoa que está do seu lado, seu companheiro ou sua companheira, tentar se relacionar com ela e ela não querer. Como fica? Não fica, correto? Por que não fica? Porque não tem uma correlação. Correlação. Então, relacionamento é correlação. Precisa ter de ambas as partes. Então, usando esse exemplo, você entende que Deus quer se relacionar com você. Mas se você fechar o seu coração, você não consegue se relacionar com Ele. Percebe? Andando aqui na nossa aula, observamos que ter um coração inclinado para Deus é parte de um novo nascimento, de uma nova vida, de uma nova escolha, de uma nova consciência. Isso é muito importante para que Deus possa, ou melhor, para que nós possamos alcançar as grandes bênçãos de Deus para a nossa vida, precisamos experimentar um novo nascimento. Diga aqui o seguinte, meu irmão, por favor, fale comigo aqui, minha irmã. Você quer experimentar as promessas de Deus? Você quer experimentar o que Deus tem para a sua vida? Você quer? Se você quer, se abra para Ele. Deixe o Espírito Santo te envolver. E eu gosto, quando eu penso nessa palavra, porque eu me lembro de um texto na obra lucana, do Evangelho de Lucas, capítulo 1 e capítulo 2, que eu acho muito interessante, mas principalmente o capítulo de número 1. O anjo Gabriel aparece a Maria. Vocês conhecem a história.
Quando ele se apresenta, ele fala: salve agraciada, o Senhor é contigo. Tu és bendita entre as mulheres. E ele diz uma coisa para ela interessante: olha, tem um filho que está no teu ventre, que não foi de homem, mas é de Deus. Aí ela pergunta: como que eu vou gerar essa criança? Como que isso vai acontecer? Porque eu não conheço homem algum. Ela estava comprometida com José, noiva, mas ainda os dois não tinham tido relações sexuais. E o anjo diz uma coisa para ela, muito interessante. Olha o que o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você conceberá e dará luz a um filho. E o nome desse menino será chamado Jesus, o Salvador do mundo. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho de Lucas diz que o Espírito Santo vem sobre Maria, envolve ela, ele desce sobre ela, envolve e faz ela conceber. O que é isso? O Espírito Santo penetra, fecunda, gera, faz nascer vida dentro daquela mulher. E ela gera o nosso Salvador. Qual é o paralelo? Porque hoje, em Cristo Jesus, temos a oportunidade de nos permitir que o Espírito Santo venha sobre nossa vida e gere em nós um novo coração. Venha gerar em nós sentimentos bons. Lembra dos frutos do Espírito? Dos frutos do Espírito? Gálatas 5. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Percebe? Os frutos do Espírito são, podemos dizer assim, traços do caráter de Deus que são feitos, são colocados em nós. Então, quando eu, Marlon, me permito que o Espírito Santo venha gerar em mim um novo coração, eu estou me permitindo ter o caráter de Deus na minha vida. Aleluia. Com isso, nós observamos como é importante permitirmos que Ele transforme a nossa vida, permitir que Ele venha sobre nós e opere coisas extraordinárias. Isso fica mais fácil para entendermos o homem interior e o homem exterior, a qual precisa passar por mudanças, transformações, para alcançar algo maior e melhor da parte de Deus. Então, alcançar promessas é se abrir para que o Espírito Santo venha e faça obra na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, e que você seja alguém transformado, impactado pela presença de Deus. Uma coisa também muito interessante é que quando permitimos que o Espírito Santo venha e transforme essa nossa vida, gera-se uma nova consciência. E gerando essa nova consciência, vivemos agora uma nova vida em Cristo. Então, ter esse coração novo está ligado a ter uma nova vida em Cristo. E essa nova vida, ela precisa ser experimentada, vivida constantemente. Então, quando você se abre ou estiver disposto a se abrir por o que Deus tem para a sua vida, essas promessas a qual nós estamos aqui falando agora nesse momento, porque o nosso tema é promessa, a espinha dorsal do nosso trimestre é promessa. Então, para que possamos alcançar essas promessas, nós temos que estar disposto a nos abrir para aquilo que Deus tem planejado pela nossa vida. É fácil? Nunca será fácil. Por que nunca será fácil? Por causa dessa inclinação, dessa paixão que o ser humano tem, ou esse vício, como você queira chamar, tem para o pecado. Então, todas as vezes que o ser humano
se inclina para o pecado, para a desobediência, ele vai sempre se afastando de Deus. Com isso, seu coração vai ficando endurecido. Não é à toa que possivelmente você já viveu isso, ou já experimentou essa questão, ou já passou por isso por alguém, de quando alguém que está em Cristo se afasta, vai para longe do caminho do Senhor, como o filho pródigo, por exemplo, faz, ele tem automaticamente uma resistência a voltar. Por quê? O seu coração está endurecido. Ele sente saudade, gosta dos louvores, gosta da palavra, se emociona, tal, mas não tem aquela força para voltar. E isso nós percebemos em vários casos. E fora os outros casos, que é aqueles que se fecham totalmente e que não querem saber mais de nada. Olham para a situação e falam assim, não quero mais saber de evangelho, não quero mais saber de reino, não quero saber de Cristo, não quero saber mais de nada. Que são os casos mais extremos, a qual as pessoas se fecham a tal ponto a não querer saber mais de Cristo. Dão as costas e nunca mais querem ouvir falar. Como é o caso do antigo Israel, a qual nós vemos aqui na nossa aula. Israel fez isso. Alguns deram as costas e morreram porque deram as costas ao Senhor e nunca mais tiveram oportunidade. Então, enquanto hoje, irmãos, estamos vivos, temos a oportunidade de dar ouvido à voz do Senhor. Gosto sempre de usar essa expressão. Vocês já me ouviram usando isso aqui direto. O maior interessado em te abençoar, em me abençoar, é Deus. Mas para que isso possa acontecer, precisamos, porque eu também preciso, nos abrir mais para o Espírito Santo, para que ele possa gerar em nós um coração puro e novo. Tá bom? Por que eu estou falando sobre isso? Refrisando isso? Porque para poder explicar isso, no que nós lemos a respeito de Paulo, ele usou o interno e o externo. E quando falamos de coração, falamos de algo interno. Então, todas as vezes que nós olhamos na Bíblia, percebemos o cuidado, porque do coração procede coisas boas e coisas ruins. Não é à toa que quando olhamos... Você já viu aquela expressão que a boca só fala que o coração está cheio? Lembra dessa expressão? É uma expressão que nós podemos encontrar ela também no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, na versão NVI principalmente, essa ideia de que a boca só fala o que está cheio. Então, se o teu coração estiver cheio de amor, você fala sobre amor. Se o teu coração estiver cheio de raiva, automaticamente vai transmitir essa raiva, ódio. Então, o porquê que está ligado ao coração, nós apontamos para dentro? Muito por força do hábito. Mas falar em coração está falando da mente, está falando do sentimento. Então, eu escolho amar alguém, porque o amor não acontece do dia para a noite. É como uma semente, uma planta, uma árvore. Você coloca a semente e ela vai sendo regada, alimentada, tomando raio de sol, tomando água, passando tempo ali para que ela cresça, correto? Da mesma forma são os sentimentos. O sentimento ele começa pequeno, como uma semente, e ele vai se desenvolvendo. É só você lembrar do que o João disse na sua primeira carta, dizendo o seguinte, que antes que nós amássemos a Deus, primeiro ele nos amou primeiro. Então, antes que eu resolvesse amar a Deus, primeiro de tudo, ele me amou. Então, eu só consigo responder ao amor de Deus porque ele me amou. Compreende? Então, quando vocês entendem isso, começam a perceber essas questões, vendo que tudo está ligado a alimento, a se alimentar. Hoje nós temos uma questão na sociedade, e vocês percebem isso também, de pessoas com doenças chamadas psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? Ou o que são doenças psicossomáticas? As doenças da mente. O que hoje está acontecendo? Depressão. Falo da depressão porque ela hoje assim, é um auge muito grande. Mas é uma das doenças da mente. Doenças patológicas. Então, é uma doença que precisa ser tratada
com a ajuda de médicos, de psicólogos, com questões espirituais, precisa de Cristo. Essas pessoas, mesmo homens e mulheres que são cristãos, podem passar por isso? Pode. Por quê? Porque é uma questão da mente humana. É uma questão que a mente precisa de ajuda naquele momento. E com isso, hoje, é uma das coisas que tem afetado o tamanho mundo. Seja crente ou não crente, homem e mulher, criança, jovem, adolescente, adulto, ancião, estão passando por um momento muito complicado da vida. Então, com isso, nós percebemos, quando a Bíblia fala assim, ó, tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a vida, a saída da vida e a da morte. Por que isso? Você tem que guardar, guarda a sua mente. Por que você guardar a sua mente? Porque se isso aqui descontrolar, meu amigo, se isso aqui, ó, vamos dizer assim, vou brincar com as palavras, sair fora do eixo um pouquinho só, sua vida toda desanda. Eu gosto de usar um paralelo com isso, tentando explicar com elástico. Pega um elástico, se você estiver na sua casa, estica ele. Aquilo ali é você. Você pode esticando. Vai chegar uma hora que aquele elástico vai arrebentar, correto? Enquanto ele não arrebenta, está sob tensão ali. Existe a possibilidade de ele sempre voltar para o lugar. Depois que arrebenta, já era. Você pode até usar o mesmo elástico, mas você vai ter que dar um nó nele. Fazendo um paralelo com isso, não espere isso aqui arrebentar para que você possa cuidar. Cuide agora, enquanto está com muita pressão, está com muita tensão. Cuide. Uma higiene mental. Precisa de um momento de lazer, de alegria com a sua família, um momento seu de meditação, reflita, saia, passeie um pouco, vá se divertir um pouco. Você precisa cuidar da sua mente, do seu psique, do seu interior. Porque, caso isso não aconteça, meu irmão, minha irmã, vocês estão sujeitos também a passar por questões como essa, que hoje está afetando a humanidade. Como eu também estou aqui falando com vocês, mas não estou livre disso. Então, precisamos dessa válvula de escape, para que possamos ter uma vida feliz, ter um coração mais cheio de amor e ter mais a presença de Deus sobre a nossa vida. A nossa vida humana não anula a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não anula a nossa vida humana. Eu sempre vou falar isso, porque elas estão conectadas. Tá bom? Então aqui, caminhando para o nosso final, meditando e pensando com vocês sobre o coração, é isso. Em alguns momentos, recapitulando, em alguns momentos, poucos momentos, falam do órgão que bate no seu peito e bombeia sangue para o seu corpo. Mas a maioria das vezes está falando da mente, porque a mente está ligada a emoções, paixões, desejos, amores, tal, ódio, raiva, rancor. Por isso que quando você escuta a pessoa dizer o seguinte, que quando você guarda alguma coisa, por exemplo, um sentimento ruim de uma pessoa, não vou perdoar, por exemplo. Quando você não libera o perdão, quem mais sai prejudicado é você. Porque você está alimentando um sentimento ruim, negativo. E isso vai te matando. Agora, quando você libera o perdão, automaticamente é uma válvula de escape. Lembra na sua casa, quando você está fazendo... Apesar que hoje está no mundo moderno, hoje tem panela elétrica, né? Mas os que ainda usam panela de pressão, o que seria daquela panela de pressão se não fosse aquela válvula de escape em cima? Se não tivesse aquela válvula, o que aconteceria com a panela? Explode. Embora nós temos alguns casos que aconteçam isso. E normalmente com problema ali na válvula. Porque é muita pressão ali dentro. Chega um momento que não tem a válvula, ela, ó, bum. Então, meus irmãos, não espere o boom acontecer. Procure válvulas de escape. Momento de lazer, momento de alegria, médicos.
seus líderes, pessoas boas que estão junto com você para te ajudar. Mas, primeiro de tudo, procure a Deus. Em oração, busca ao Senhor. Coloque para fora tuas emoções, teus sentimentos. Se exponha para Deus. Ele sabe quem você é. Não tente se esconder atrás de uma religiosidade. Vou brincar com as palavras? Se apresente transparente, nu diante de Deus. Que isso, irmão? Nu fisicamente? Não. Se apresente sem reservas. Se abra para Deus. Mostre para Deus quem você é. Exponha para Ele tuas necessidades, os teus sentimentos, tudo aquilo que você está passando. Porque quando você lança sobre Ele a sua ansiedade, a ansiedade também é uma questão dos dias atuais também. Um problema. O texto bíblico diz, Ele tem cuidado de vós. Então, quando descansa o teu coração, descansa a sua mente, descansa o seu coração. Quando falamos de coração, falamos de mente. Então, descanse a sua mente no Senhor, para que você possa viver dias mais tranquilos e experimentar o que Ele tem para a sua vida. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Mas para isso requer que você esteja disposto a confiar nele inteiramente. E confiar no Senhor, meu irmão, requer entregar o seu caminho por completo a Ele. É fácil? Nunca será, porque o ser humano ele tem a mania de controlar tudo. Nós temos isso, seres humanos. Mas com essa palavra de hoje, nós percebemos o quanto Deus ele tem um cuidado para com a nossa vida. E o quanto Ele quer preservar a nossa mente, para que possamos não sofrer no sentido de passar por essas doenças psicossomáticas que têm afetado toda a humanidade. É triste porque quando olhamos em algumas casas terapêuticas ou casas psiquiátricas, tem muitas pessoas lá que poderiam ter pedido socorro há mais tempo, mas resolveram não pedir e chegaram, infelizmente, a alguns casos extremos. Que Deus nos livre de chegarmos a esses casos extremos e que possamos estar em Cristo cada vez mais e mais. Então aqui nós concluímos a nossa aula de hoje. Eu quero ler 2 pontos aqui com vocês para concluir a nossa aula. O primeiro deles é o seguinte, que a promessa de um novo coração expressa desde o Antigo Testamento revela um estilo de vida que pensa e age conforme os ensinamentos de Jesus. Então, ter um novo coração, ter uma nova mente, ter uma vida transformada, ter uma vida mudada, está sendo revelado nas Escrituras de forma geral, desde o Antigo Testamento, tendo seu ápice na figura de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Lembra do que Jesus disse no Evangelho de João, que ele só fala aquilo que o Pai o manda dizer. Então, se é o Pai que ordena, que manda Jesus falar, e Jesus está ensinando o que as Escrituras falam, então, desde sempre, nós sempre encontraremos que o ensinamento da parte de Deus para com o povo é que o homem, para alcançar a promessa, ele precisa se abrir a experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Segundo, a prática dos ensinos do nosso Salvador, Jesus Cristo, identifica um novo estilo de vida de quem tem um coração como o de Jesus. Que nessa manhã Deus possa nos ajudar a termos um coração moldado, mudado, transformado, um coração cheio de amor, um coração grato, um coração cheio de poder da presença dele. Paulo disse uma coisa aos Efésios, capítulo 4, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nessa manhã, seja cheio da presença dele.
que Ele venha te revestir de tal maneira que as suas emoções, seus sentimentos venham estar guardados. O meu desejo nessa manhã é que Deus guarde as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, que Ele venha preservar e que nós possamos lançar sobre Ele tudo aquilo que nos causa inquietação, angústia, que rouba nosso sono, que nos deixa acelerado para o dia de amanhã. Calma, descansa, descansa. Basta cada dia o seu mal, descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Espera, pois, no Senhor. Fique com essa palavra, fique com essa aula de hoje, que falou bastante aos nossos corações. Obrigado pela participação de vocês no chat. Obrigado por interagir conosco em aula. Obrigado pela confiança, mais uma vez, de estar aqui falando conosco. Que Deus possa nos dar um domingo abençoado. Você tem um domingo na presença dEle, abençoadíssimo. Agora pela manhã, às 10h30 da manhã, nós temos o nosso culto. Se você estiver por aí ainda, participe conosco, assista o culto. Será bênção para a nossa vida, para a sua vida. E se você estiver por perto, corre para cá, venha cultuar Deus conosco. E logo mais às 18h30 teremos culto de adoração ao Senhor. Venha, você é o nosso convidado. Venha com a sua família. Traga a sua família inteira. Venha adorar o Senhor. Venha entregar a sua vida ao Senhor. Deus tem algo para a sua vida. Deus tem algo para a sua casa. Deus tem promessas extraordinárias. Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Isso você já sabe. Venha para perto do Senhor. Estamos aqui na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, Assembleia de Deus Ievade. Venha cultuar Deus conosco, tá bom? Te esperamos. Deus te abençoe cada vez mais e mais. Vamos orar para agradecer a Deus por mais uma aula. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos na manhã desse dia. Obrigado, meu Senhor, por mais uma aula. Obrigado pela vida dos teus filhos que estão nos assistindo. Obrigado, Jesus querido, pela tua palavra. Que o Senhor venha sempre guardar nossas emoções, o nosso sentimento. Que o Senhor venha guardar a nossa mente, nos livra de todo mal. Pai Santo, Pai Eterno, que o Senhor venha nos blindar. Que a tua presença, o teu Espírito venha nos revestir nessa manhã. E que possamos cada vez mais e mais entregar o nosso caminho em tuas mãos, Senhor. Nos ajude, nos dê força, nos dê graça. Entregamos a nossa vida, colocamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo, te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.